Grande tio Oscar, já diz o velho ditado: a pressa é inimiga da reflexão. Mas a nossa campanha de fase inicial de Supercopa do Mundo de Clubes foi muito boa. Foi assim, além das expectativas, né? Conseguimos classificar os quatro times brasileiros, né? É dois em primeiro lugar, dois em segundo, é verdade, mas pô, o Botafogo ficar em segundo num grupo que tem PSG e Atlético Madrid não é nenhum demérito, né? Eu vejo como um saldo muito positivo. E ainda para ter uma pontinha a mais de saldo positivo, os dois argentinos foram eliminados, né? Ainda tem esse gostinho, essa rivalidade. Copa do Mundo a gente iniciou, todo mundo era sul-americano contra os europeus. Aí na reta final a gente sabe como é que é a rivalidade e faz parte do futebol. Mas dos quatro brasileiros, tio, eu acredito que eu já saiba a resposta, mas quem foi que surpreendeu? Positivamente, o Botafogo, é claro, né? Eu acho que só aquele torcedor mais fanático podia imaginar que o Botafogo iria classificar num grupo que tem o PSG e o Atlético Madrid. Mas o Botafogo foi lá e não só classificou, como ganhou do atual campeão da Champions League e podemos dizer, o melhor time do mundo. No último jogo, jogou com o regulamento debaixo do braço, podia perder de até 2-0, fez um jogo burocrático, se defendendo, teve suas chances, mas tomou um gol no finalzinho que eu até acho que foi injusto. O mais correto teria sido um 0-0 naquele jogo ali e o Botafogo ter classificado em primeiro. Mas saiu aquele golzinho do Griezmann no final do jogo, um gol de oportunismo. O Griezmann é um grande jogador, está em má fase, mas eu acho que ninguém pode tirar o mérito desse grande jogador francês. E os outros times também foram muito bem. O Flamengo classificou em primeiro, isso aí é muito positivo. O Palmeiras também classificou em primeiro, é muito positivo. Infelizmente, tanto nem Flamengo nem Palmeiras deram sorte, né? O Palmeiras não tinha para onde fugir. Ele sendo líder ou sendo segundo colocado, ou ia pegar Botafogo, ou ia pegar Atlético Madrid, ou ia pegar PSG. O Palmeiras até que não ficou ruim não pegar o PSG. Agora para o Flamengo ficou ruim, né? Foi assim um balde de água fria ele classificar em primeiro lugar para tentar pegar um Benfica, que é um time passável, e de repente vai lá e acaba o jogo quando vê o Bayern de Munique, né? Ou seja, para mim o Bayern de Munique, junto com o PSG, são os dois principais favoritos a esse título, pela história recente, pelo que fizeram nessa última temporada. Então o Flamengo vai ter uma casca grossíssima aí. Eu acho que essa primeira fase de grupos brasileira, a gente pode resumir a primeira rodada com o Fluminense tendo o resultado mais impactante, aquele 0-0 onde eles amassaram o Borussia Dortmund. Na segunda rodada, um futebol vistoso, um futebol realmente onde o brasileiro superou o europeu, foi o Flamengo para cima do Chelsea, mas em impacto de duelo realmente brasileiro e europeu, a gente não consegue deixar abaixo do Flamengo a atuação do Botafogo, que ganhou com bola rolando, porque foi um time que não prendeu o tempo, não parou jogadas, não picotou com falta, realmente soube defender o ímpeto ali, o controle maior da posse do PSG. E a terceira rodada fica aquela sensação de que Flamengo, Fluminense e Botafogo jogaram com regulamento embaixo dos braços e o Palmeiras suou mais do que precisava, né? Mas afinal, é realmente aquela reflexão. O futebol brasileiro, ele está no nível do europeu, ou a gente precisa ter um pouquinho de calma e entender todos os cenários para não ter a sensação de que a gente bateu de frente com o europeu e quando enfrentou os times da MLS, os times americanos, a gente sofreu para empatar. Assim, é inegável que a qualidade do jogador brasileiro não deixa em nada a desejar com os jogadores europeus, né? E os argentinos idem, né? Agora, também é verdade que os melhores jogadores brasileiros vão jogar na Europa. Então, o que sobra, entre aspas, para o futebol brasileiro, para os clubes brasileiros, não é a nata dos jogadores brasileiros, né? O que vem, muitas vezes, são jogadores que já rodaram na Europa com mais de 30 anos e voltam. Então é inegável que, se pegar no papel, os times europeus são superiores, né? Os principais times europeus são superiores aos principais times brasileiros e argentinos. Mas teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Também é inegável que os times brasileiros estão no meio de temporada, né? Assim, não é chororô, a gente tem que dizer que não é chororô de europeu. É fato que os europeus estão em final de temporada e mais desgastados. Então, isso aí tudo é ponto positivo, assim, é uma escadinha a mais que os times brasileiros têm. Isso aí é uma vantagem pequena que eles têm que fazer. Ninguém tem culpa, né? A Copa do Mundo é nessa época do ano também, né? Quando no antigo formato de Mundial, quando era no fim do ano, era o contrário, né? Os times brasileiros vinham e sul-americanos vinham numa final de temporada e os europeus estavam no meio. Então, meio que deu uma equilibrada. Esse Mundial aí, em formato de Copa do Mundo, favorece um pouquinho aqueles times que estão na metade da temporada. E a gente não consegue deixar de fazer aquela previsão. Flamengo, Bayern de Munique, o Fluminense vai pegar a Inter de Milão e tem um duelo brasileiro Palmeiras e Botafogo.
acredito que são pedras duríssimas, mesmo a Inter de Milão não apresentando aquele futebol vistoso, mas o Fluminense precisa apresentar aquele algo a mais, não é um Borussia Dortmund que ele vai encarar. O Flamengo, cara, é o inimaginável aconteceu, o Bayern de Munique terminar em segundo e já vai pegar uma pedreira. O duelo brasileiro, Palmeiras e Botafogo, como é que tá aí a sua previsão? Sem dúvida, o duelo mais equilibrado é Palmeiras e Botafogo no papel, né? Difícil de um prognóstico, porque assim tem sido um clássico desses últimos 2 anos, podemos dizer assim. Palmeiras e Botafogo sempre são jogos muito disputados. Eu não ouso botar um favorito. Infelizmente, nos outros dois confrontos, eu vejo um leve favoritismo para a Inter de Milão contra o Fluminense, é a atual finalista da Champions League, né? Quando precisou, provou em cima do River Plate, foi lá, fez um futebol, como você falou, não vistoso, mas ganhou com autoridade, 2-0. E o Bayern de Munique, eu tenho a impressão que eles deram uma puxada no freio de mão para não se desgastar contra o Benfica e agora vão vir com tudo para cima do Flamengo. Não vai ser fácil para os alemães, não. Eu lembro daquele jogo, daquela final Flamengo e Liverpool, que o Flamengo vendeu caríssima a derrota para o Liverpool na prorrogação. Então eu vejo alguma coisa talvez parecida e que se o Flamengo souber aproveitar uma eventual chance que tenha, pode complicar para cima dos bárbaros, né? Te acompanho nessa sensação de realmente é um confronto de trocação mais fácil, uma trocação aberta, Flamengo e Bayern de Munique, mas a gente não consegue deixar de observar o favoritismo para esses dois confrontos do lado dos europeus, mesmo a gente sabendo que não é para jogar com medo. O time do Fluminense acho que vai entrar com aquela sensação de que é para repetir a forma que jogou contra o Borussia, que deu certo. E o duelo brasileiro é como você falou, últimas temporadas vem decidindo campeonatos. Primeiro o Palmeiras vinha conseguindo ser melhor. Aí depois o Botafogo deu aquela equilibrada. E eu acho que dentro da Copa do Mundo, o Botafogo vem com um pouco mais de mental para enfrentar esses palmeirenses depois de se classificar num grupo da morte. Mas vai ser É, um confronto bem jogado e bem disputado, realmente bem difícil de, não, esse aqui é franco favorito. sem dúvida. Mas uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é o confronto do Flamengo e do Fluminense, é que eles vão jogar, se não me engano, vai ser o primeiro jogo do dia, né? Vai ser aquele jogo de dia ainda, ou seja, mais quente. Isso aí traz, acho que, uma leve vantagem aos brasileiros, né? Que vão jogar num calor mais forte contra os europeus que talvez possam sentir um pouquinho mais o clima quente, né? Expectativa para começar essas oitavas de final. Copa do Mundo deu muito certo, né, tio? E que Sim, venham os europeus e esse confronto de brasileiros. verdade, verdade. Eu tô assim, querendo passar o calendário mais uns dias para começar logo essas oitavas, né? Que vai ser muito, muito emocionante para todos nós, né? E assim, e é Brasil unido agora, né? Brasil é América do Sul, né? A gente provou que quem manda na América do Sul nos últimos 5, 6 anos é o Brasil, e mais uma vez são os times brasileiros que estão aí representando o futebol da América do Sul.